Olá, meu nome é Luísa, estou aqui com meu irmão Rafael, nós somos da Choque Premium. Hoje a gente veio apresentar mais um episódio, cujo tema é Tendências de Iluminação, com a nossa querida Valéria Fredo. Olá. Seja bem-vinda. Obrigada. Estamos aqui em mais um episódio do nosso Talking Premium, o seu programa semanal, onde nós trazemos dicas com arquitetos, designers, light designers, tudo isso para agregar valor na sua casa. Conte conosco e, Valéria, fique à vontade para falar um pouquinho da sua trajetória. Bom, eu trabalho já há algum tempo com arquitetura e com design de interiores. A VF Studio, eu estou à frente do escritório, né? E a VF Studio tem 13 anos. Na verdade, a gente tem muito mais tempo, mas o nome que a gente usava, a empresa era a Personal 3. Então, há 13 anos, ela se transformou na VF Studio e a gente focou em projeto. Porque antes a gente fazia questão de obras, hoje a gente continua dando acompanhamento, mas o escritório é focado em arquitetura, design de interiores e design de produto. São esses 3 motos aí. E há 9 anos, completou agora em junho, que a gente tem o escritório aqui na região sul-fluminense, aqui em Barra Mansa, que a gente atende toda a região, né? E então a gente vem trabalhando aí direto na região. E a gente fica muito satisfeito assim quando você fala que veio para a região, porque foi uma oportunidade, né? A Choque, tudo de mudança que teve foi graças a ter conhecido, né, você como profissional. E tá aí o resultado, né? Começou com a Choque Elétrica, que deu uma repaginada que total a gente conseguiu, né, continuar atendendo todos os públicos. E por último agora veio a Choque Premium, né, que é esse atendimento mais exclusivo para arquitetos ou pessoas que estão procurando, né, uma ajuda com relação à iluminação. E a gente fica muito satisfeito, né, de ter a assinatura da sua assinatura no seu escritório. Para mim, assim, é um marco. Eu acho que aqui na cidade, eu sou muito suspeita para falar, mas eu tenho muito orgulho dessa fachada da Choque, da repaginada que a gente deu na loja e a Choque Premium, que é uma delícia, né? Essa semana mesmo eu estava conversando, comentei que toda semana vindo para cá, eu venho aqui pela Cotiara, né? Eu gosto de passar aqui porque eu chego muito cedo aqui na cidade e eu gosto de passar aqui porque as luzes aqui da Choque estão acesas, então assim, é um visual gostoso, né? Então é bem gratificante ter assinado aí esses 2 projetos com vocês. É legal, porque assim, a Valéria, acho que além de tudo, como profissional, já se torna uma amiga, né? São anos que a gente vem com essa parceria, né, de vários trabalhos juntos, e é um trabalho que a gente acredita, conhece, né, sabe do seu potencial, e aí como Choque, né, como grupo Choque, porque foi a Choque Corporativo, foi a Choque Premium e a Choque Elétrica. Então, assim, tudo leva a assinatura da VF, né, Valéria Fredo. Então, assim, pra gente é muito gratificante hoje poder estar batendo esse papo com você, porque, assim, é um assunto muito gostoso, que é tendência de iluminação, né? Quando você se fala de tendência, a gente fica pensando no que há de novo, mas ao mesmo tempo tem algumas peças que se remetem ao passado, porque nem sempre, né, Valéria? A tendência, ela pode ser uma tendência, mas ela pode ter algumas referências no vintage, em alguma coisa mais, né, mais retrô, enfim. Então, acho que assim, hoje, nesse mercado, né, de iluminação que você vem trabalhando, que eu parabenizo, que eu gosto muito da sua parte de iluminação nos seus projetos, porque como os outros arquitetos já passaram, né, a gente já conversou um pouco, acho que a iluminação ela agrega muito valor em qualquer projeto, né? Qualquer projeto. Então, assim, não adianta você ter uma cerâmica bonita, um móvel, né, a parte imobiliária, enfim, mas a luz, né, luz é vida, já diz, né? Então, assim... Na verdade, hoje, a gente está entrando numa outra forma de viver, outra forma de trabalho com a pandemia, né? Sim. Então a gente está reaprendendo, mas muita coisa já mudou. Tanto na arquitetura, enfim, no design de interiores. Agora, a luz, eu
hoje eu falo o seguinte, as pessoas normalmente se preocupam em colocar um mobiliário na casa. Você, antes de tudo, é claro que você tem que ter um projeto. O projeto luminotécnico hoje é fundamental. Sim. Porque a luz é tudo. E hoje a gente está passando por um momento que as pessoas ficaram muito tempo em casa. Então, estão sentindo hoje, porque as pessoas passavam pouco tempo em casa, Sim. chegavam à noite. Né? Então, via a casa funcionando no escuro. Né? Então, as luzes funcionavam na parte noturna. Pouca coisa, né? Muito pouca coisa. Agora, o dia todo, você precisa ter luz durante o dia, que você conta com a luz solar, né? Tem a luz natural, né? Com a luz natural, e tem a noite que você tem que ajustar essa iluminação. Então, você, hoje, pelo fato de você estar muito em casa, eu acho que isso vai dar continuidade. O home office, de um tempo atrás, está voltando. Ele tinha um espaço, ele tinha um escritório nos apartamentos, em casas, e depois passou por uma bancada, os apartamentos diminuíram de tamanho, passou por uma bancada numa sala. E as pessoas, até em função do boom imobiliário, muita sala, muita loja, muita coisa, as pessoas abriram seus escritórios, enfim. E aí a casa acabou com o escritório. Eu mesma acabei de tirar a bancada e tudo mais, deixei uma chaise para leitura. Como se eu não trabalhasse à noite, né? Eu funciono na madrugada, então continuo trabalhando. Mas isso agora, o que a gente tem que pensar na iluminação? Hoje você tem uma sala, uma mesa de jantar, por exemplo, que ela é home office, ela é leitura e ela é onde as crianças têm aula online. Tem que ser dividido, né? O estar virou academia de ginástica. Enfim, é verdade. O quarto é onde as pessoas têm aquela privacidade para fazer uma videoconferência que não tem barulho. Sim. Né? Então, mudou tudo. É uma nova realidade. É uma nova realidade que a gente tem que preparar isso aí. E aí, o que a gente pensa na iluminação? Eu não gosto de pensar hoje na casa subdividida. Quarto, sala, você pensar dessa forma. Eu acho que hoje você tem que pensar na casa como a funcionalidade dela. Porque tem pessoas... Toda integrada, né? Exato, porque tem pessoas que usam o quarto para leitura, para um trabalho e para dormir. Então, você tem que sempre escutar o teu cliente, de que forma que ele usa a casa dele, para você trabalhar a iluminação. Então, não tem como a gente falar hoje que assim, não, área íntima é só luz amarela. É só 3.000K, 2.700K para ficar uma coisa mais aconchegante. Se tem uma criança que tem uma bancada de estudo e ali ela vai estudar, eu tenho que colocar uma luz mais branca para que isso aconteça. Então, o projeto luminotécnico hoje, ele é uma tendência, assim, você não pode fazer um projeto se você não pensar na luz. Sim, concordo. E outra coisa são as luminárias, eu estou olhando aqui, vendo as luminárias técnicas, né? A luminária técnica hoje, a gente tem as lâmpadas que funcionam com todos os efeitos, né? A gente tem luz para tudo. Ela funciona hoje, eu gosto de pensar, de cuidar da luz e não da luminária. Sumir a luminária e aparecer a luz. Mas hoje, as arandelas, os pendentes, e aí abajur, isso tudo virou o quê? Aquela parte da iluminação como se fosse uma escultura. Sim. Virou uma obra. Virou uma obra de decoração, né, Valéria? Virou uma obra de arte. É só dar uma volta aqui pela Choque Premium que tem cada coisa maravilhosa. Então, assim, uma mesa de jantar, hoje ela tem que ter... Você some com a luminária técnica, mas você abusa... Destaque, né? Você consegue abusar dessas luminárias, né? De efeito escultural mesmo, né? E assim, Valéria, você que tem esse feeling, né, na área de arquitetura, como é que você lida com
assim, lançou uma luminária nova. Você consegue ter esse feeling assim, isso aqui não vai vingar, isso aqui vai vingar? Como é que você enfrenta isso? Ou você fala, eu prefiro arriscar isso num projeto? Como que é mais ou menos isso? Porque assim, o mercado ele é muito dinâmico, né? Então assim, muda muito. Então assim, agora a gente vê aí essa febre de coisa da linha mais industrial e os globinhos, né? O Globo já usou no passado, hoje ele volta. Então às vezes volta transparente, às vezes volta leitoso. Tem muita coisa que vai e volta, né? E assim acontece. Hoje eu penso numa arquitetura de interiores, principalmente, ela voltada para o futuro contemporâneo, numa coisa mais contemporânea, mas que ela volta. Anos 30, 40. Hoje você ter peças, tem até luminárias que remetem, ou luminárias antigas mesmo, que lá dos avós, bisavós. Hoje a tua casa, a casa dos clientes, então normalmente as pessoas gostam de ter aquele aconchego, ter aquela história de família. Afetivo, né? Memória afetiva. E essa memória afetiva é muito importante na hora de se fazer um briefing com o cliente, de entender como é que funciona isso. Então, assim, é claro que eu tenho um gosto particular, eu, Valéria Fredo, mas na hora de estar trabalhando, o cliente é que manda. Então, eu falar que esse estilo ou aquele estilo, o cliente que sabe aonde ele vai viver bem. O lar dele tem que ser uma coisa que abrace ele. Então, existe o cliente que quer uma coisa mais limpa, mas ele quer uma luminária que remeta à casa da avó, né? E hoje a gente tem isso repaginado. Sim. Então, eu acho que o mercado das luminárias mais sofisticadas, mais desenhadas, como a gente tem aqui, é trazer o cliente. É claro que a gente já fez o briefing, a gente sabe qual é a linha que o cliente vai seguir. Mas trazer o cliente na loja para ele dar uma olhada é importante, porque de repente ele vai bater o olho, nossa, isso aqui me lembra isso. Não, é verdade. Então, e isso é um conceito que a gente tem que pensar. E uma outra coisa, na questão do briefing que a gente faz com o cliente, hoje eu falo que a gente tem que fazer o briefing geral e tem que fazer o briefing luminotécnico. São distintos agora, né? Porque você tem que juntar os dois. Uma casa mal iluminada é ruim, mas iluminada demais é ruim também. Tudo que é em excesso, né? Tudo, exatamente. De menos e o de mais. Por que tem que fazer o briefing luminotécnico com o cliente? Tem pessoas que têm necessidade de mais luz para leitura, mais do que o normal. Tem outras pessoas que muita luz dá dor de cabeça. Sim. Então você não pode hoje generalizar. Eu vou fazer isso daqui, todo mundo faz isso daqui. Padrão, né, de iluminação. Não pode ser existe, padrão, né? não pode. Então esse briefing luminotécnico é muito importante hoje para você começar qualquer projeto. Valéria, uma outra questão que assim, né, no passado a gente não via tanto e hoje tem visto com maior frequência, porque antes você, na hora de mobiliar uma casa, você encontrava a poltrona assinada por tal designer, enfim, várias peças. E a iluminação não era tão frequente. E hoje, né, como tendência, né, a gente vê que vários designers têm desenhado algumas peças e têm feito peças exclusivas. A gente, por exemplo, trabalha com uma marca que tem algumas peças que são assinadas por designers e isso agrega valor, né? Quando você faz essa remete, né, agregar valor na sua casa. Sim, é como muito é que as pessoas importante. têm lidado assim? Não, as pessoas gostam disso. Você quando fala de uma poltrona assinada, tudo bem que ela está assinada, mas ali você tem que ver ergonomia, tem que ver uma série de coisas. A luminária é a mesma coisa. Cada luminária, ela tem a sua função. Né? Então, assim, a gente tem a arandela aqui, que ela tem luz indireta. Ela tem uma função. A outra, ela já tem uma luz direta. Tem outra função. Então, isso tudo, as pessoas estão dando valor a isso, né? Estão tendo conhecimento também, né, Valéria? Eu tenho observado porque isso. Isso tudo está
tá assinado, mas foi pensado. Não fala, não, vamos fazer isso daqui porque está estudado, bonito. né? Tem Não, um hoje a parte das luminárias são todas muito bem pensadas, como os móveis, ergonomia e tudo mais. A mesma coisa funciona para a iluminação, né? Uma outra coisa assim que a gente falou um pouco de memória afetiva, né, de ter um vínculo com os anos 30, 20, enfim, com o passado, mas hoje é muito moderno que a gente vê o Google Home, um exemplo de ser Alexa, né? Sim. Que assim, é uma coisa que assim, as pessoas, essa parte da automação, né, nas casas, isso é uma tendência muito forte, né, Valéria? Porque isso, assim, no Brasil, isso é um produto novo, é recente, né? Mas você via nos Estados Unidos, na Europa já utilizava, né? Já funciona. Há mais tempo, e assim, há né? mais tempo, e agora vem chegando aqui. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência que você teve com essa parte no projeto lá da Casa Designer, né? Que foi muito legal, eu tive lá a oportunidade de estar conhecendo. E assim, como é que tem sido isso em relação aos seus clientes? Tem tido demanda? Eu acho, Rafa, que a automação hoje não se vive mais sem ela. A começar os carros. Dificilmente você vai ver um carro que vai abrir a janela rodando manivela. Sim. Isso é o quê? Automação. Tudo, né? Os modelos Então, mais populares hoje, pelo menos o vidro da frente já está vem, abrindo. Então, assim, a automação faz parte da nossa vida. Às vezes a gente não se dá conta que é uma automação, mas é uma automação. Então, assim, a tendência é a coisa ir melhorando, né? Sim. A questão dessas ajudas, eu acho que não tem volta. A Alexa, por exemplo, a pessoa sozinha, então, é ótima, né? Porque você conversa com ela, você vai dando os comandos, ela te dá... Isso. Ela te dá temperatura na rua. Alexa, preciso levar guarda-chuva? Vou a tal lugar. Você, né? Você diz aonde você vai, ela vai dizer se você precisa levar o guarda-chuva ou não. Vai esfriar ou não vai? Você vai vendo. Abre cortina, fecha cortina. Lá na Casa Design a gente tinha, né? Parte de iluminação. Ela abria a cortina, fechava a cortina, mexia com toda a iluminação e a gente ainda colocou o dispositivo debaixo da mesa, que não precisa encostar na mesa, a gente passava de leve, perto, mexia com a iluminação e com cortina. Então... E eu acho que legal também, né, Valéria, que você consegue brincar, porque às vezes você tem um ambiente que você tem vários tipos de iluminação, você consegue montar vários cenários de iluminação naquilo, né? Então, com essa automação, você consegue deixar aquilo configurado, né, aquele cenário, e aí você chegou na sua casa, hoje eu quero receber os amigos, supondo, né? Então, a iluminação que eu quero é nesse... O dimmer vai regular o tom de luminosidade. O que acontece? Hoje, por que a gente tem essa questão também da automação, que nos ajuda na questão da iluminação? Você tem ou uma casa grande, ou um apartamento grande, ou uma casa pequena e um apartamento pequeno. Numa casa maior, você tem até os compartimentos distintos. Mas num apartamento menor, uma sala ela vai ter várias funções. Então, a automação hoje está muito acessível. Então, você precisa... eu preciso trabalhar na sala. Você coloca a tua iluminação para você trabalhar. Preciso receber os amigos, quero ver um filme. Então, você tem que trabalhar... Por isso que eu falei do projeto luminotécnico. Se você tem uma sala que é só para receber os amigos, que você vai usar, você gosta de ler, que ela te dá um conforto, você vai trabalhar a tua iluminação, mas ela te dando vários cenários. Ou ela fica clara demais, ou ela fica menos clara. Então, a automação vai ajudar a gente em tudo. E esses comandos virtuais... eu acho que é uma tendência fortíssima que está chegando com tudo no Brasil, assim. Muita coisa. E agrega valor nas residências, né? Que traz comodidade, conforto. Muito conforto. Porque assim, você está deitado, que apaga a luz, enfim, seria um comando, né? Não, já pensou? Às vezes você quer passar um café, acorda tal hora, já está pronto. Enfim, são uma das coisas, Rafa, para Alexa aí, né, para esses comandos virtuais, a pessoa de idade. Praticidade, né? É muita praticidade. A pessoa está deitada,
quer ir ao banheiro, por exemplo, na madrugada, ela dá um comando, a luz acende e ela vai sem problema nenhum. Sim, então, sim. isso é segurança. É. Então, a gente tem vários itens aí que a gente pode facilitar a vida das pessoas, né? Eu acho que isso agrega muito. E a facilidade é que você não precisa quebrar nada, né? Hoje é tudo No Wi-Fi, Tudo no Wi-Fi. E tem agora as lâmpadas smart, ainda são um pouquinho caras, né? Mas ela vem ela pode vir, são todas conectadas com Bluetooth, não pode ter câmera, pode ter uma série de coisas, inclusive para o rebatedor do Wi-Fi, né? Que te ajuda. Já melhora a amplitude, né, do sinal. A parte de iluminação tem muita coisa. Ô, Valéria, e assim, fala um pouquinho de como que é feita essa busca por referências assim de iluminação no escritório. Vamos exemplificar assim, vamos fazer um projeto, igual agora você está trabalhando num projeto de um supermercado. E aí, como é que vocês lidam assim? Porque eu vejo que a VIF, ela atende tanto residência, comercial, corporativo, ela tem um leque, né, de serviço prestado. E aí, como é que vocês fazem? Assim, vocês buscam essas referências de iluminação? Como que é feito esse trabalho? Eu digo, citei o supermercado, mas eu digo assim, de modo geral, você fez o briefing de um cliente, identificou que o perfil dele é clean, então você busca sempre as tendências voltadas para o clean? Como é que é feito isso? Fala pra gente. Na verdade, assim, a gente sempre está sabendo do que está acontecendo. As próprias marcas já mandam isso para a gente. Entendi. Então, a gente já tem esse acesso e hoje a gente também já recebe de algumas marcas as luminárias para a gente colocar nos projetos. Então, isso facilitou muito. Porque a gente já coloca no 3D, que hoje, lá na VF, o cliente ele olha o 3D e o compromisso que a gente tem é que ele vai receber exatamente aquilo que ele assinou, que está aprovado. Então, eu não posso simplesmente escolher na internet, aleatório, uma coisa que eu achei bonitinha para coloquei. Tem coisas que Porque depois, imagina eu mando aqui para a Choque uma luminária, Luísa, te vira, né? Não dá. Isso acontece muito. Pois eu vejo pessoas com essa situação, que chegam aqui e falam, quero essa luminária, mas a luminária não existe. Então não dá para desenho. É ilustrativo, não existe, não é peça real. A pessoa chega aqui e é impressionante. Quando a pessoa gosta, ela quer aquilo. Exatamente. Aí você fica numa situação muito difícil. A importância de você ter um 3D real. Então o cliente tem que saber que aquilo que ele está vendo, aquilo que ele está aprovando, tudo ele que vai ali é real, ele consegue, né? Não é nada fictício. Aí você me fez a pergunta. Então assim, a gente tem esse acesso, fora as visitas que a gente faz nas lojas, feiras, né? Que era para ter esse ano a Expo Lux, foi cancelado, né? Demora, né? Isso. E já são 2 em 2 anos, né? Mas a gente tem que estar por dentro de todas essas novidades, do que tem de lâmpada, de luminária, para a gente estar podendo colocar no projeto. Eu estou bem feliz agora que tem uma marca que vai entrar agora com lançamento com luminárias coloridas, com cor. Porque facilita muito, porque eu acho que cada cliente é único. E às vezes você tem uma pegada totalmente industrial, tá muito no tom de cinza, enfim, você quer jogar uma luminária com uma cor. Aí você fica com branco, com preto, com dourado, com prata, e aí às vezes tem a dificuldade. E eu acho que é interessante a gente ter um mix maior. Eu acho que normalmente são só 3 tons, né? Cobre, dourado e o cromado. E o cromado, ou preto e branco. Exato, então você fica muito limitado. E eu acho que quarto infantil, tem vários escritórios agora que o home office vem com tudo. Você ter peças coloridas, então assim, isso eu acho que é muito interessante. Era o que faltava. Então, eu acho que se as marcas pensarem um pouquinho nisso, nossa, que vida feliz que vai ser pra gente. Vai agregar muito valor. Vai agregar muito no projeto, porque você vai ter um projeto bem diferenciado. Eu acho que, assim, essa tendência, né, do colorido, né, assim, a gente fala colorido, às vezes até pode assustar um pouco, porque a pessoa pensa amarelo,
Não que não possa ter, né, um amarelo ou vermelho, mas tudo dentro do projeto onde caiba. Mas eu acho interessante porque, assim, o Brasil, ele nunca teve algumas empresas tão fortes, igual agora no momento na área de iluminação. Então, assim, a gente hoje tem parceria com algumas marcas nacionais que estão investindo pesado em trazer tendências, sabe? E aí, um dos projetos da Choque Prêmio para esse ano de 2020 era estar oferecendo esses workshops aqui, mas devido à atual situação, né, do mundo, né, não é só do nosso país, do planeta, a gente não tem conseguido oferecer. Mas eu acredito que, se Deus quiser, em breve a gente vai conseguir estar superando passando por esse momento. E aí, o nosso objetivo é esse, de trazer os arquitetos, os profissionais, né, da área de decoração, de iluminação, light design, para a gente fazer essa apresentação de conteúdo. Isso é muito porque isso é muito interessante. Agrega então, assim, muito valor. A Choque Prêmio ela veio com essa proposta, intuito né? de trazer a novidade, de trazer o que é novo, não deixar que fique parado no tempo só alguns modelos de luminária. Então a gente quer estar apresentando isso, né? Isso é bacana. Então, assim, a gente tem buscado referências de marcas nacionais que trabalham com qualidade, que oferecem alguns diferenciais com peças assinadas, porque, como a gente falou, né, agrega valor numa casa. E é muito bom, assim, é prazeroso você chegar na sua casa e você ver que aquela peça foi assinada por um designer. Tem um peso, né? Você fala, poxa, é tão legal. E é gratificante, né, Valéria? Porque, assim, as pessoas, elas trabalham tanto e você quer chegar no seu lar, você ter uma coisa gostosa, abrir a porta de casa, a tua casa te abraça. Te abraça. Tem tudo que você então, quer. assim, a gente tem buscado bastante essa questão, né, de trazer novidade. E as tendências, a maioria vem de fora, né? Então, assim, a gente busca essa referência. Traz muita coisa, né? A Europa manda nessa... Tem alguma coisa, assim, Valéria, que você já viu no exterior, que você gostaria que tivesse aqui no Brasil e ainda não tem? De iluminação, eu acho que está tudo muito... pareado. Muito pareado. Porque hoje, com a internet, a gente tem acesso a tudo. Então, os designers de luminárias estão muito atentos ao que está acontecendo lá fora. Sim. E a gente não pode negar que a Europa lança, né, todas as coisas aí, o que a gente vai estar recebendo. Mas isso, a questão de uns 10 anos atrás, demorava para chegar no Brasil. Agora já é mais rápido. Então, às vezes eram 10 anos, depois foi para 5. Agora está muito rápido. Hoje é muito forte, né, na Europa, principalmente na Itália, que tem aquela feira de Mobile, né, Mobile Designer, que é a feira de móvel de Milão. E em paralelo à feira acontece uma de iluminação, e onde lançam as tendências, né? E aí eu tenho visto que, assim, não esse ano, né, mas no último ano, as principais marcas nacionais estavam presentes, né? Então, você está aqui a Acorde, que é uma marca que trabalha com madeira, assim, uns cortes perfeitos, assim, sabe? Um trabalho muito... A gente tem várias marcas hoje que estão presentes, né? Então você assim, vê que a gente está acompanhando mesmo. O Brasil está conseguindo... está muito de igual para igual. Participar, era coisa que antigamente não tinha mesmo. Ia se fazer uma visita, hoje não. Hoje está sendo representado lá. Então, eles estão fazendo também para o mundo. Então, eu acho que, assim, hoje, né, se a gente for falar de tendência de iluminação, o nosso país não fica atrás, né, Valéria? Não, nem um pouquinho. A gente tem muita coisa legal aí que consegue... É bacana, né? Porque hoje, quando eu vejo os produtos aqui, muitos são brasileiros, porque antigamente tudo que vinha, isso há 8 anos atrás, mais ou menos, quando a gente começou, era tudo importado, né? Então, assim, hoje a gente tem peças maravilhosas, igual o Acorde mesmo, que o Rafael citou, são produzidos aqui no Brasil, tudo material do Brasil, matéria-prima daqui. Então, assim... agrega valor, né? Agrega mesmo. E eu faço questão, na hora de vender, falar isso aqui é um produto brasileiro, artesanal também. Eu falo assim, isso aqui é fabricado aqui. Então, porque tem gente que não entende, né? Às vezes é um pouco mais caro e fala... Poxa, mas essa peça, isso aqui é uma peça em madeira isso mesmo. Tem que ser passado. Tem. Né? As visitas em fábricas, para nós profissionais, é um passeio que eu adoro fazer. Sim. Porque ali a gente vê... você vai numa loja, você vê uma coisa, mas quando você vai numa fábrica, você vê como ela é construída. Muita coisa é ali na mão, detalhes na mão. Mesmo. Isso tem valor agregado. E a gente sabendo disso, ou mesmo numa apresentação que você vai fazer aqui
que vem alguém de uma fábrica para passar, a gente consegue passar isso para o cliente, para ele entender. Não é simplesmente porque é mais caro, né? É porque, assim, se você tem uma coisa de 100, tem uma coisa de 1000, peça. tem alguma coisa diferente. Não pode ser de igual para igual. Então, isso é interessante a gente passar para os clientes, para eles começarem a entender todo esse funcionamento, né? Durabilidade, você especificar uma coisa. Eu estava até conversando com o Rafa sobre isso, eu estava fazendo uma especificação lá para o Rio, eu falei, eu preciso de uma coisa... porque, assim, um apartamento de frente para o mar, a gente precisa ter uma garantia, né? Então, assim, tudo isso a gente vai trocando ideia, né, com o fornecedor, vocês fazem contato com o fornecedor e a gente vai ajustando, né? Então, Valéria, eu acho que, assim, foi muito legal o seu bate-papo, né, sua presença aqui hoje. Queria te agradecer por esse momento. Eu que agradeço poder estar aqui com vocês. Dizer que, assim, você é uma inspiradora pra gente, né? E eu acho que, assim, para os arquitetos também, porque hoje a gente tem tido uma nova geração de arquitetos, mas eu acho que a gente não pode deixar de valorizar os profissionais que já estão há mais tempo no mercado. Então, assim, parabenizo o seu trabalho, te agradeço por ter vindo hoje aqui nesse bate-papo, né, nesse nosso Talk Premium, e espero poder contar com você em outros episódios, com outros temas. Nós da Choque Premium, a gente firma um compromisso de estar semanal, trazendo sempre uma novidade para os nossos telespectadores. Adorei a proposta. Para os nossos clientes que gostam, né? Porque, assim, o nosso intuito não é só para os arquitetos, né? Mas é para a população de modo geral, para o público em geral, que ele consiga agregar valor na casa dele, ver qual é a necessidade, identificar um estilo, o que é um erro, o que não é, enfim, é essa amplitude, né, que a gente busca. Então, eu quero lembrar vocês que a equipe toda que está aqui trabalhando com a gente está tomando todos os cuidados, todo mundo de máscara. A gente sabe que a gente está vivendo um momento difícil, mas que em breve isso tudo vai ser superado e a gente vai poder estar comemorando, né, festejando, porque eu acho que para a gente acho que a população mundial quer comemorar, quer festejar, né, quer poder abraçar, cumprimentar, ainda mais o brasileiro, né, que é um povo muito quente, caloroso. Então, assim, a gente vem passando por esse momento. E aí, Valéria, eu queria que você deixasse para os nossos seguidores, nossos acompanhamentos, suas redes sociais, como é que faz para poder ter contato, quem tiver interesse em conhecer mais o trabalho. Ali no nosso site tem um pouco do que a gente faz e a forma como a gente trabalha. Eu gosto sempre de afirmar que eu trabalho muito, a arquitetura para mim é uma poesia. Então a gente trabalha, o site está todo poético em função disso, mas vfstudio.design vai conhecer um pouquinho do nosso trabalho, e meu e da minha equipe, e ali a gente tem todos os contatos. Legal. Telefone aqui de Barra Mansa, de Niterói, enfim. E só lembrando, né, a Valéria hoje atua aqui na região e atua também na capital, né, Valéria? E o Brasil inteiro também. Eu acho que com a facilidade, né, do online... Assim, hoje a gente está no projeto de São Paulo, então a gente assim, vai fazer flexibiliza, né? Bem legal. Então, Valéria, mais uma vez, Valéria? obrigado. Eu que agradeço a vocês. Obrigada. Esperamos vocês para o próximo. Tchau, tchau. Até logo.